Olá pessoal, tudo bem? Hoje o Repórter MT vai promover uma conversa com o jornalista Onofre Ribeiro e também o professor Clóvis Arantes, que é mestre em políticas públicas e militante do movimento LGBTQIA+. O assunto de hoje será a linguagem neutra e por isso eu quero agradecer a presença de vocês aqui para essa conversa importante, até para que a gente possa esclarecer esse assunto que gera muito debate. Alguns dizem que está partindo para ideologia. Enfim, a gente vai promover uma conversa para tentar esclarecer ao máximo esse assunto para você que está nos acompanhando. Acho que é um debate super importante aqui, né? Sim, é um prazer estar aqui com o professor Onofre, com vocês, tentando contribuir um pouco para que a gente possa entender que a necessidade da inclusão é importante. E toda vez que eu nego a possibilidade de incluir uma identidade, um gênero, eu acabo cometendo uma violência. Então, a ideia, e quando se fala de linguagem neutra, é a tentativa de você não cometer injustiças e de você entender que a sociedade vai mudando, vai se organizando. Muitas questões são questões que estão em alguns coletivos, mas que ainda não são totalmente assimilados pela sociedade, mas que uma hora ou outra a sociedade vai ter que fazer essa discussão. Por quê? Porque está em todos os lugares. Então, é importante para a gente fazer esse debate. Eu acho que ninguém se contrapõe à questão de que a linguagem é uma ciência que vai evoluindo com o passar dos anos, né? O tempo se apropria de fazer aí as mudanças na linguagem. Mas também existem algumas questões, né, Onofre, que são culturais, que são padrões que já foram criados na sociedade e que, de certa forma, você promoveu uma certa ruptura, sem, talvez, um tempo para que as pessoas possam assimilar a cada geração. Isso, de certa forma, vou falar isso com muito cuidado, tá? Causa uma certa estranheza, né, Onofre? Olha, eu estudei jornalismo e nós tínhamos algumas disciplinas muito voltadas para essa história da linguagem, que é a matéria-prima do jornalismo. Além da história, da evolução da língua, etc., a gente estudava muito a natural evolução da língua, do falar, da forma de falar, desde o sotaque ao conteúdo do que se fala. Nós falamos aqui um pouco antes do programa conversar do linguajar cuiabano. Exato. Né? Ele era um linguajar que era fruto de uma vivência que se acumulou aqui no isolamento ao longo de 100 anos, 100 e poucos anos. Ele tinha um linguajar. Quando chega a TV e chegam os migrantes a partir da década de 70, esse linguajar refluiu completamente. Eu me lembro disso, que eu trabalhava na imprensa, criticava isso e tal. Ele refluiu até com uma certa vergonha, professor. Até com uma certa vergonha, porque, como é que fala? Gente, chão, o som, o televisão, era um linguajar meio bororo e meio português quinhentista. O cuiabano refluiu, ficou envergonhado, e quem chegou de fora chegou falando o R do mineiro e o R do gaúcho, R de carroça, e o porta do mineiro, porta do paulista. Era o mesmo R, né? Com as suas variações. Hoje, passado 40 anos, nem o paulista, o mineiro e o gaúcho falam mais como antes, nem o cuiabano fala mais como antes. Então, nós tivemos mudanças de vocabulário e mudança até da própria pronúncia. E palavras antigas do cuiabanês sumiram completamente e introduziram palavras novas. Estamos falando aqui da nossa ilha, mas se a gente olhar o país de um modo geral, talvez o professor, o melhor exemplo que eu vejo é da informática. Você, há 10 anos atrás, não conhecia a palavra deletar. Deletar. Link. Hoje nós temos o verbo linkar. Link era o substantivo, né? O link daqui. Agora nós já estamos linkando. Já traduzimos para um verbo. Isso é uma evolução da língua. A informática trouxe uma infinidade tão grande de palavras que nós aportuguesamos. Software, né?
o vírus que era da medicina veio para informática. Então, a língua se mexe muito, na medida em que as pessoas se mexem. Aí o professor está falando da inclusão, aí você tem as células ou bolhas, né, cada um com a sua dinâmica de linguagem e dinâmica de vocabulário e até de pronúncia. Agora, para a gente entrar na questão da linguagem neutra, né, que daí você teria que usar também o pronome neutro, em vez de ele ou ela, seria elo. Qual que é a necessidade disso, professora, de ter essa mudança de padrão? Daí até o senhor pode me corrigir se é sim uma mudança de padrão, porque nós temos a linguagem padrão e temos também a linguagem social, né? Que as bolhas vão se identificando, assim como cada grupo vai tendo a sua forma de falar, a sua forma de se identificar. Mas essa questão do pronome neutro, por que se faz importante no seu ponto de vista? Primeiro é dizer o seguinte, que nós estamos muito acostumados a sempre colocar uma coisa contra a outra, né? É bem e mal, é feio, bonito, é homem, mulher, são essas questões que culturalmente a gente, né, vai construindo. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, já há 50 anos atrás, ela tirou do Código Internacional de Doença o termo homossexualismo, sufixoísmo, quer dizer uma patologia. Sim. Mongolismo, tiroidismo, alcoolismo. A gente luta, né? A gente luta muito para que as pessoas digam homossexualidade. Que está relacionada à identidade. A identidade, a minha construção, não é uma patologia, né? Porque se fosse uma patologia, tanto seria a heterossexualidade, eu diria heterossexualismo, como o homossexualismo. Então, a gente não fala. E a gente vai tentando construir isso a partir de uma identidade que não é identidade padrão. A sociedade não está habituada, por quê? Porque a sociedade ela foi toda organizada em cima da heteronormatividade. Tudo que sai dessa heteronormatividade, porém a linguagem também, porque a heteronormatividade foi quem construiu, tudo que sai dessa heteronormatividade é tido como problema, é tido como não aceitável, é tido como anormal. Na questão da linguagem, a mesma coisa. Por quê? Porque quando a proposta é você trabalhar com uma linguagem neutra, é a tentativa de você incluir pessoas que nunca tiveram incluídas. Tudo que sai desse padrão de normalidade causa choque, causa espanto. E hoje, na conjuntura que nós vivemos, causa confrontos. Entendi. E a realidade não é para isso. Mas eu quero colocar para os dois aqui agora, eu vou querer a opinião do Onofre em relação a isso primeiro. Será que você não usar o pronome neutro é uma forma de não respeitar, de não incluir essas pessoas? Ele, ela, de que forma que o ele e ela está excluindo alguém que tem ali a sua orientação sexual pelo... Que não é binário. Isso, exato. Padrão binário homossexualidade, né? Uma pessoa que está dentro da homossexualidade, de que forma que o ele ou ela retira essa pessoa, não inclui ela na sociedade? É muito recente essa história da sociedade se dividir em fatias. Até um tempo atrás, a sociedade era padrão. Depois de um tempo para cá, começou a separar. E aí tem um envolvimento ideológico. Brancos, negros. Mas não é o separar brancos sendo brancos e negros sendo negros. Não é isso. O branco e o negro não podem se aproximar. Embora a linguagem seja de aproximação, mas o desejo é de separação. Então, você criou uma linguagem para aqui, então o ele aqui não pode. Vai ser uma linguagem. Eu estou entendendo que sai dos movimentos, das inclusões que o professor fala e vem para a linguagem política. Eu não acredito na política como elemento de credibilidade para interferir na linguagem.
A política, mal e mal, está dando conta dela mesma. Como é que ela vai interferir na linguagem? Eu não concordo com a universalização, senão pelo processo natural que o tempo vai levando. Entendo. Haverá um dia em que nós não teremos mais discussão de gênero. Isso não está demorando. Não vai demorar nada. A evolução está dizendo isso. Daqui a 10 anos nós vamos ter reprodução sexuada. Não acredito que tenhamos mais reprodução sexuada daqui a 10 anos. Se não, um pouquinho mais. Então, para que ter sexos? Então, nós não teremos mais discussão de gênero num prazo curto. Mas isso é um processo natural. Aí eu estou falando de etnias, estou falando de religiões, tudo que hoje se separa para poder jogar as pessoas umas contra as outras, num processo de suposta inclusão, eu não acredito nisso. Porque é a política se metendo onde ela não pode se meter. A política não pode se meter na ordem da dinâmica social. Quem diz a dinâmica social é você, eu, a minha empregada, a minha diarista, o meu funcionário, o meu filho que chega em casa falando diferente algumas palavras que não são do meu cotidiano, mas que são do vocabulário dele, eu vou ter que entender. Então vai havendo uma evolução. Eu só não aceito a política dizer para mim, por nenhum tipo de ideologia, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de lugar nenhum. Me diz, olha, você vai usar o pronome neutro porque agora é norma. O dia que for uma norma que faz o tratado, como é que chama, professor, aquele tratado da língua, Portugal e Brasil, né? Temos um tratado, sim, né? O dia que esse tratado definir, aí virou norma. Já houve para trás, tempo atrás, que nós tiramos acentos de um monte de palavras, botou o Z aqui, botou o S aí. Acordo ortográfico eles chamam, né? Revisão ortográfica. Revisão ortográfica. Revisão ortográfica, me escapou agora a terminologia. No dia que isso for feito por aí, não há mais o que discutir. Mas o que está me incomodando hoje, professor, é a política interferindo, se apropriando de uma coisa que não é dela e jogando no coletivo. E quando a gente ora, há uma pesquisa agora que saiu, agora mês passado, nível de crédito dos políticos, menos 76%. Ou seja, 76% da população, pesquisa nacional, diz que as pessoas não confiam nos políticos. E, de repente, eles gerem a política e vêm nos dizer como falar, isso eu não concordo, não. Professor, assim, hoje, da forma como a linguagem ela é falada pela população brasileira, de certa forma, a comunidade que o senhor representa, né, ela está desprestigiada, ela está sendo excluída, porque, assim, só para a gente entender a ideia da importância, em vez de falar ele ou ela, usar o elo que valeria para os dois, seria isso? Então, nós costumamos, eu quando eu vou em algum evento, eu coloco a todos, todas e todes, porque aí a gente consegue abrir o leque. Ao invés de você excluir, você inclui. É muito mais fácil, não tem problema. Então, imagine você uma jovem que descobre que a sua identidade não é linkada, não está de acordo com o seu gênero de nascimento. Quando criança, ela transita naquela questão. Ou seja, ela nasce mulher e não se identifica como mulher. Não se identifica como mulher. Ela, no início, quando criança, e com as crianças, ela não tem problema, porque as crianças transitam muito bem nessa questão. Elas se organizam, elas criam seus códigos e elas se organizam. O problema é que tem um adulto que sempre vai dizer, isso não é correto e isso é correto. A partir do momento que tem o correto e o incorreto, é o bom e o mal, é o pecado, é o que não é pecado. Então, vai por essa via. O que o professor Onofre chama de política, não dá para a gente desconsiderar isso como sendo também política, né? Porque a política perdoe, professor. Não, eu não estou falando dessa política, né? Estou falando dessa política que busca votos. Ah, sim. Essa. Desse... E que gere os poderes, etc. Sim, porque falar de linguagem neutra, por exemplo, no meu caso, também é político. Por quê? Sim, verdade. Porque faz parte da minha existência. E tudo que faz parte da minha existência tem que estar sendo colocado.
Eu, particularmente, eu sou gay, branco, de classe média. Se você me perguntar quais os problemas que você tem socialmente, eu não tenho muitos problemas nesse sentido, porque eu não ando de ônibus, eu ando de carro, eu frequentei uma faculdade, eu tenho emprego, eu tenho salário, eu não dependo. Agora é diferente. Aquele menino, aquele jovem que está lá na periferia, que vai para a escola todo dia, que anda de ônibus, que coloca a sua identidade, às vezes, coloca a sua identidade feminina, às vezes sendo olhado como um menino, mas coloca a sua identidade feminina, vai construindo a sua identidade feminina, e toda hora que chega num lugar, lhe é negado a sua existência. Ou aqui você não pode entrar, você é uma aberração, né? Ou então chega uma coisa que a gente tem muito aqui em Cuiabá, que é simplesmente horrível. Uma travesti que chega no posto de saúde para ser atendida. A atendente olha a identidade e olha para aquela pessoa. Tem uma pessoa com uma identidade feminina ali. E a atendente chama pelo nome civil, o paciente. Isso é um crime, porque é uma agressão. Você está vendo uma mulher, por que você vai chamar pelo nome de homem? Então, trabalhar isso é você incluir as pessoas que são todos os dias excluídas. Eu acho que o senhor fala assim da questão da sensibilidade. Eu entendi quando o Onofre falou, ele quis dizer talvez do oportunismo político, né? Sim. Dos políticos que se aproveitam dessa situação para levantar uma certa bandeira, né? O próprio Estado, você tem ilhas de ideologia ou, em determinado momento, uma ideologia plena e que resolve no fórceps a partir de agora. A partir de agora vai ser assim. Não, a partir de agora. Só para tentar se aproximar e simpatizar. Professor, eu escrevo artigo para o jornal A Gazeta diariamente há 32 anos. Nos últimos 6 anos que eu escrevo um artigo por semana, ou mais, se eu quiser. Mas eu estou ficando muito preguiçoso para escrever todo dia. Mas eu escrevi durante 26 anos. E houve uma época que eu comecei a me divertir com as palavras que o tempo comeu. Eu escrevi 52 artigos alternados. Ia coletando palavras que foram desaparecendo do cotidiano e substituídas por outras novas. Por exemplo, é do tempo do professor do meu. Mas que coisa, que xícara bacana. Eu tenho uma neta, por exemplo, de 5 anos. Eu falo para ela, Alice, que xícara bacana. Ela vai me perguntar, professor, vovô, o que é bacana? É a palavra do tempo, palavra que o tempo comeu. E aí eu comecei a receber de pessoas mais maduras, uma cooperação tão grande. Cada artigo tinha 50 palavras que o tempo comeu, eu colocava a palavra originalmente e o significado dela, porque já não fazem mais parte do cotidiano. Eu escrevi aproximadamente 2.500 palavras que o tempo comeu. São palavras que eram do cotidiano usual mesmo, e sumiram e no lugar entraram palavras novas. Como linkar, conexão. Conexão sempre existiu, mas não nesse sentido. Era uma palavra de pouco uso, porque o que era uma conexão? Hoje, conexão está no cotidiano. De conexão veio conectar, veio conectado, veio conectividade. Perdeu o time? Perdeu o time, mas só pegar, a conexão ela é um substantivo, ela virou verbo, né? Ela virou adjetivo. Então, você tem... Isso é uma evolução da língua. Evolução da língua. São estrangeirismos que se incorporam e ficam, do mesmo modo que nós exportamos coisas. Essa evolução, ela não é política, ela é cultural, é da dinâmica da vida. Agora, o que o professor está falando são palavras que estão muito ligadas a um momento de inclusão das devidas bolhas. Esses dias eu conversei longamente com um pastor da igreja evangélica. É quase um dialeto o que ele fala, porque ele vai pulando de salmo em salmo,
no salmo tal, passa não sei o quê, no salmo tal, tal. E ele não vai formando uma ideia dele, ele vai pulando de salmo em salmo, e no final você que se vira para entender o que ele falou. Né? São religiões, a Igreja Católica também tem, as religiões afro também tem, todas as religiões, o budismo tem. A linguagem, ela se mexe, ela se movimenta. E eu respeito isso profundamente, até porque é inevitável. E sempre aconteceu também. Sempre aconteceu. Mas eu estudei lá, me permita, professor, talvez não com a sua profundidade, eu estudei a formação da língua portuguesa. Já não me lembro muito mais, porque eu estudei como uma disciplina de um semestre de formação da língua portuguesa, lá na universidade. E as línguas, a língua portuguesa, as línguas latinas, né, as 9 línguas latinas, agora são 8, elas partiram do latim, foram tomando os seus devidos caminhos, foi do latim vulgar, tomando os seus devidos caminhos, evoluindo, virou uma árvore. Então, a língua é sempre uma árvore, ela vai criando galhos novos, de tempos em tempos. Eu volto ao ponto de partida, eu só não concordo que isso seja imposto como uma norma que vem de algum tipo de poder. Compreendo perfeitamente e respeito profundamente o professor quando ele diz que está dentro da linha da inclusão. Acho perfeitamente isso. Porque daqui a algum tempo nós vamos superar esse tema inclusão para o que hoje é problema. É o que se espera, surgirão outras. E aí, certamente, quando você resolver todos esses problemas de inclusão racial, étnica, gênero, religião, etc., a gente passe a incorporar naturalmente como um processo natural e cultural. Exatamente isso que eu ia comentar, porque se você for parar para pensar, o que atrapalha, eu acho que o debate sobre a linguagem neutra é a politização do tema. Porque se você parar para observar, a linguagem neutra já está presente no nosso dia a dia e a gente não causa estranheza. Por exemplo, você é neutro. Eu posso chamar você de você, posso chamar você de você, ela, ele ou elo de você, que está tudo igual. Então, já está presente a linguagem neutra, ela só não está presente em todas as fatias da linguagem. Né? A questão é que, para o uso da linguagem neutra, no nosso caso, você, a partir do momento que você usa essa linguagem, né, da forma que tem que ser utilizada, ela inclui também uma forma de vida. E é essa forma de vida que as pessoas não entendem e não respeitam. Exato. No caso, por exemplo, do caso da travesti que estava no posto de saúde, se a atendente falasse você independeria... Ou então perguntasse para a pessoa como é que ela gostaria. Igual eu fiz com vocês aqui no começo, né? Como que o senhor quer que eu te apresente? Exato. Como que eu quero que eu te apresente? Eu acho que isso é um respeito que as pessoas têm que entender. E uma questão que eu acho mais complicada ainda é porque a escola, eu sou professor, concursado no estado e no município. E nas escolas que eu trabalhei, a gente sempre discutia os conflitos aconteciam, nós resolvíamos e continuávamos caminhando. O grande problema é esse que o professor coloca. Algumas pessoas que vêm de fora, que não são daquele espaço e que querem dizer como é que aquele espaço vai se organizar, o que pode e o que não pode dentro daquele espaço. Porque as crianças se organizam, elas criam códigos, elas se respeitam. Até as violências que tem entre as crianças são códigos que elas criam e que muitas vezes elas próprias dão conta de resolver. É verdade. O problema é que vem um terceiro elemento, que não convive nessa comunidade, que nunca esteve nessa comunidade, para perguntar se estava bom, se estava legal, o que está faltando, o que não está faltando, e digo como é que essa comunidade vai viver. Esse é um problema. Mas hoje, por exemplo, como esse debate já está polarizado, né, e politizado também, como que a gente consegue resolver isso? Sabendo a importância que se tem de discutir a linguagem neutra, sabendo a importância que se tem da incorporação da linguagem neutra no nosso cotidiano para que as pessoas se sintam representadas e deixem de se sentir excluídas, como que a gente pode partir daqui para frente, sabendo de toda essa discussão já politizada, para a gente consiga chegar num consenso de entender que a língua ela vai naturalmente mudar. Deixa eu colocar um olhar político, o professor coloca um olhar mais de inclusão. O Brasil sempre foi polarizado em política. O que não é ruim também, né? É ruim. É ruim? É ruim.
Porque o polarizado, você é uma árvore grande demais, debaixo dela não crescem outras coisas. Uma árvore grande, debaixo dela não cresce muito, porque ela sombra e ela rouba a umidade e os nutrientes. A árvore de lá de cá, então, você tem um processo de uma floresta de duas árvores. E nada é olhado com objetividade, né? Não, Depende de qual não. lado você está na polarização. Tudo tem que olhar para a árvore, porque dela depende a sobra da água dela, a sobra dos nutrientes, e a sombra dela é que permite alguma coisa nascer embaixo. A floresta amazônica é um exemplo. É rala por baixo, porque as árvores são grandes e não permitem. Então, no Brasil, eu não vou muito longe, eu vou à década de 70, década de 60, 67, quando o regime militar criou 2 partidos. Pegou todo, o Brasil tinha na ocasião 13 partidos políticos, grandes e pequenos, 3 grandes e o resto eram pequenos, gravitavam ali, criou 2, Aliança Renovadora Nacional, de apoio ao governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, de apoio ao governo, Arena versus MDB. Aí você é a favor ou é contra, polarizou. Quando terminou o regime militar, o MDB virou PMDB, porque debaixo dele colocou-se muitos partidos. E a Arena virou PDS, depois virou PFL, e o MDB continuou MDB. Debaixo do MDB tinha lá uma área que depois virou PT, que virou PCdoB, que virou PDT, que virou PTB, etc. Mas, oficialmente, a gente não tinha as polarizações desses 2, mas a ideia continuava a mesma. Um é a favor, um é contra. Quando chega o PT ao poder em 2000, antes do PT chegar ao poder, nós polarizamos, lá no Fernando Henrique para frente, PSDB, PT. As eleições mais fortes de candidatura relevantes foram a do Fernando Henrique com o Lula. PT e PSDB, polarizado. Em 2003 o PT chegou ao poder. Aparentemente, cessou a polarização, mas cessou aparentemente. E ela vem surgir agora, no Bolsonaro para cá, ressurge, não nasce, ressurge a polarização. E já não é mais com o PT, e como também não é mais partido, são grupos de poder buscando o poder. Essa talvez, professor, seja a mais didática de todas as polarizações, porque é fim de um ciclo. Nós somos 4 aqui nesse estudo, os 4 estão de saco cheio com a polarização. Uhum. A hora que tirar essa polarização, você vai partir para uma síntese, é dialética, tese, antítese, síntese. Essa polarização ela é didática, e eu quero chegar no professor. Penso que a hora que essa polarização cessar daqui a algum tempo, que tem ciclo, né? Tudo tem ciclo. O ciclo da polarização termina, que na verdade começa lá depois do Estado Novo, na redemocratização em 45. Isso vem polarizando e chegou agora. Está chegando no final. Até porque no mundo as ideologias estão desaparecendo. O capitalismo puro não há mais e o socialismo puro não há mais. Então nós vamos ter que partir para alguma coisa didática e que seja mais convergente. E aí vão cessar ao longo do tempo essas polaridades que criam as distinções. Eu vou dizer quem muda isso. Eu tenho filhos em diversas idades, mas eu tenho filhos com idade que é difícil conversar com eles sobre alguns temas, que são intolerantes a alguns temas. Eles são muito mais inclusivos, 1 milhão de vezes mais inclusivos do que eu. Eles são 100 anos mais inclusivos do que eu, por mais que eu seja. E por mais que eu não seja. Eles já vêm com um chip de igualdade. Eu tenho estudado muito esse assunto, professor, de crianças, os que estão nascendo. Então, me interessa muito o futurismo, eu sou um homem do futuro. Tá? Então, eu gosto muito de assuntos da espiritualidade. A polarização é o fim de um ciclo. Está acabando agora. Está acabando agora. Aí o professor daqui a 5 anos, se vier aqui, talvez esteja falando das mesmas coisas numa outra linguagem que terá aplanado essas diferenças, essas divergências. As gerações novas são convergentes, né? Gerações novas. O senhor está na sala de aula mais do que eu. Eu estou fora da sala de aula já faz alguns anos. Só dou um curso ou outro aqui nessas áreas de pós-graduação. Mas na sala de aula do dia a dia faz anos que eu não estou mais. O senhor sabe tanto que esses meninos são inclusivos, né? E que eles não têm diferenças, que eles lidam legal. Eu penso que tem
O professor Onofre trouxe uma palavra que, para mim, ela é um fecho, a questão da intolerância. As pessoas estão muito intolerantes. Então, o problema não é a polarização. O problema é que as pessoas estão intolerantes e o problema é que essa polarização está vinculada a pensamentos fundamentalistas, a pensamentos únicos. Se eu tenho um pensamento único, eu não consigo escutar o que está ao meu redor. É verdade. Porque o fundamentalismo, ele não admite. Não é que é debate de ideias. Não. O fundamentalismo, ele acredita que só eu sou o certo, a solução só eu que tenho, e, portanto, o mundo só vai girar em torno da minha verdade. Isso é nas religiões, isso é no trabalho, isso é na política, isso é em qualquer situação. Aonde a intolerância e o fundamentalismo estiver presente, nada cresce, nada vinga. Por quê? Porque é pensamento único. E o pensamento único não permite o contraditório, não permite que outras pessoas, que eu entenda a vinculação partidária do professor Onofre e que nós possamos ser divergentes ou então sermos adversários, mas sentarmos juntos, dialogarmos juntos, e se tiver que construir, nós vamos construir junto. Essa é a noção correta, porque quando a gente não aceita isso, a gente está sendo intolerante e fundamentalista. Então, o grande mal da humanidade é o fundamentalismo político, religioso, qualquer fundamentalismo que institui uma verdade única. Estou lembrando, professor, me permitir interromper um segundo só. A Inquisição da Igreja Católica lá atrás era o fundamentalismo ocidental da Igreja Católica, que trouxe prejuízos incalculáveis. Toda vez que no mundo a gente teve um regime totalitário, um pensamento único, o resultado não foi bom. Agora, no ponto de vista do senhor, seguindo essa linha aí de não ser totalitário, de não impor também isso para as pessoas, para que essa mudança da linguagem não pareça uma coisa forçada, e sim cumpra como o professor Onofre defende, a jornalista Onofre defende, em relação a esse processo natural da linguagem. Para o senhor, como que deveria ser feito esse processo de inclusão da linguagem neutra a partir de agora? No momento que nós estamos aqui, como que nós deveríamos fazer para incluir a linguagem neutra? Primeiro, abrindo o diálogo. As escolas precisam dialogar sobre isso. A universidade, que é onde o conhecimento, né, em tese se constrói, precisa dialogar sobre isso. Como é que um médico está fazendo medicina e ele não dialogou ainda sobre as identidades que ele vai encontrar variadas no seu consultório? Ele precisa dialogar sobre isso. Então, abrindo o diálogo, a universidade abrindo esse diálogo, as escolas abrindo esse diálogo para dentro e para fora, porque não adianta só dialogar com o professor, com o aluno. Eu preciso trazer a comunidade para dialogar junto. Mas você nós acha acabamos, e olha bem, nós temos um problema na educação. Nós tivemos no Mato Grosso, que foi lá na época, o Dante que fez isso, que é a questão da gestão democrática, onde a escola tinha ela era aberta para a comunidade, a gente participava, a comunidade participava, votava para o diretor e tudo mais. Hoje a gente não tem mais nada disso. A escola se fechou, os professores estão no canto deles, eles se sentem vítima, os pais de alunos estão no canto deles, eles se sentem vítima dos professores, essa coisa toda. E não é assim. Nós só vamos conseguir construir uma educação de qualidade e os alunos só vão conseguir aprender de fato a ter conhecimento se eles dialogarem com todos esses coletivos. No seu ponto de vista, já seria necessária a inclusão da linguagem neutra na grade escolar? Olha, eu não sei, eu não penso, eu não acredito nisso. Se incluir, fica o Estado. Exato, fica o Estado determinando. O que nós precisamos fazer é dialogar. Os estudiosos,
da linguagem estão discutindo, estão dialogando, estão pesquisando sobre essa questão. Nós precisamos trazer isso para a escola dialogar e ser chamado. Há quanto tempo nós não temos um movimento grande que chame a escola, que chame os pais? Nós precisamos dialogar sobre isso. Eu não acredito que se vier de cima para baixo, como lei, isso vai pegar. Porque não adianta. Simplesmente o professor, ele não usa e ele vai continuar dando a aula dele. É o que a gente fala sempre, né? Nós colocamos o seguinte, o professor, quando ele ensina matemática, ele ensina junto da matemática sociologia, filosofia, porque a matemática ela não está sozinha. Só que tem professor que só sabe fazer o 1 mais 1. Ele não consegue converter aquilo numa visão mais ampla para que o aluno passe a gostar da matemática. Então, o que a gente precisa fazer? Dialogar sobre essas questões. E outra, não dá para exigir só do professor, porque o próprio professor não foi formado. A universidade não formou. Ele vem para cá. É o movimento social de um lado, é o político profissional do outro, dizendo não vai fazer isso, e o professor fica ali naquele meio. O professor precisa ser ouvido. Eu penso, Leandro, pegando o gancho do professor, nós estamos vivendo um momento civilizatório novo no mundo. Eu enxergo, professor, nitidamente um novo momento civilizatório no mundo. Em 2005 surge o iPhone, o telefone, o smartphone. Até então eram aqueles telefonezinhos pequenos, que não faziam mais do que discar. Aí veio o iPhone primeiro. Que inclusive depois, liga hoje o iPhone, né? Inclusive ele faz ligação o iPhone, né? Tudo. Hoje, a coisa menos importante que ele faz é o telefone mesmo, né? Mas os smartphones, o próprio nome smart, inteligente, quer dizer, vieram, mudaram tudo. Isso tirou da mão de muita gente o poder. Tirou da igreja, tirou da educação, tirou da universidade, tirou dos políticos, tirou da justiça, relegou o padre, o pastor a um segundo plano, relegou o juiz a um segundo plano. Há um tempo atrás, você chegava no juiz, você só dava para fazer isso. Hoje o juiz é uma pessoa comum. Você tem acesso a grupos e muito mais pessoas que você já não precisa mais ligar para o juiz, você sabe que ele é frágil como outro cidadão qualquer. Está havendo um movimento civilizatório a partir da comunicação via tecnologia e dos processos novos, os aplicativos fantásticos que mudam todos os comportamentos. Nós estamos desmanchando uma sociedade sólida, que é a sociedade que ele fala das verdades absolutas. Essa sociedade é o mundo líquido do Bauman. Nós estamos vivendo o Zygmunt Bauman, um filósofo polonês, ele diz, o mundo ficou líquido. Então, no mundo líquido, nem a verdade heterossexual é absoluta e nem a homossexual absoluta. Nem a religião católica é absoluta, nem a evangélica, protestante, budista, ou messiânica, ou taoísta, ela não é, ou hinduísta, ou afro. Ela não tem mais absolutos. Não há mais nada no mundo absoluto. A única coisa mais absoluta que tem é o ser humano e a tecnologia. São dois contrapontos terríveis. O ser humano, que é a razão de tudo isso, é uma entidade extraordinária, absolutamente extraordinária, e a tecnologia, que representa o novo poder mundial. Não é mais o Estado que é o poder mundial. O poder mundial é a Amazon, Facebook, YouTube, Google e... está faltando um aqui. Tesla. É o Apple. E mais agora está entrando o SpaceX lá que é a Tesla, Elon Musk, né? Esse é um novo poder, o ser humano e esse poder aqui. Esse momento civilizatório, ele dilui tudo no mundo líquido, aí nós renascemos diferente. Claro que por isso que eu estou dizendo que é um momento civilizatório que nós estamos passando, ele vai durar quantos anos? 1 ano, 2 anos. A Idade Média durou 1000 anos. A Idade Moderna durou um pouco mais do que 100. A Idade Tecnológica vai durar. Os ciclos serão cada vez assim, de 10 anos, 15 anos. Então, possivelmente, eu, na mão do senhor, vai ver as suas teses de inclusão, de políticas resolvidas. Eu tenho quase 80 anos, não vou ver. Mas nós temos uma questão, professor. Sim. Quando a gente... Vou pegar um exemplo. O Estado laico.
né? Eu defendo o Estado laico, porque eu sou cristão. Sim. Mas eu defendo o Estado laico, eu defendo que a escola, que o espaço público não pode servir de transmissão de filtro religioso para nenhuma religião. O Estado, ele tem que estar acima disso. Mas com isso eu não estou dizendo que lá na escola não se deva dialogar sobre a importância das religiões. Mas não dominância. Mas né? não a dominância. Porque o que você diz assim? Você diz, aqui na minha escola aqui o Estado laico é respeitado. Ninguém fala de religião, ninguém nada, mas quando você vai na sala do diretor, chega lá tem um crucifixo. Chega lá tem uma Bíblia aberta. Não, aqui o Estado laico está... Só que simbolicamente, professor que é jornalista sabe isso, a importância que os símbolos têm na vida da pessoa, né? Quando você vai numa sessão do judiciário, que é o tribunal do júri, aí você vê o crucifixo colocado lá. Quer dizer, a visão de que provavelmente uma visão religiosa... Os valores, as ideias estão implícitos ali, né, no momento. Não está ali. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que no Estado laico, ele veio para garantir que todos possam seguir a religião que desejar. Eu estou de pleno acordo com o senhor, absolutamente de acordo. Penso que essas gerações que estão vindo novas estão trazendo um conceito de espiritualidade, de espiritualidade. Diferente. Não estou falando de religiões, até porque elas vão sumir. Não haverá público consumidor daqui a 20 anos, você não vai ter mais religiões. Na Espanha, onde rolou a Inquisição, século XVII, XVIII, século XVII, a Inquisição que matou milhares, foi a Inquisição mais pesada no mundo, foi a da Espanha. Hoje, catedrais são boates, restaurantes, absolutamente mundanas, acabou aquela estrutura. Então, a juventude que está vindo está caminhando para uma espiritualidade em que os templos e as significações... Por exemplo, eu posso ter a minha fé, está lá o crucifixo na minha casa, eventualmente. Eu posso ter, mas é uma coisa minha, na minha casa. A minha casa é um lugar... particular. É particular. E lá só duas pessoas mandam, minha mulher e eu. Ela manda mais do que eu. Então, ali está tudo bem, é no meu universo. Sim. Agora, mas os meus netos, eu tenho 3 bisnetos, eles não vão à igreja. Foram batizados por educação dos pais, mas não fizeram a primeira comunhão com meu filho, não fizeram nada disso. E eles não sentem necessidade disso e provavelmente não farão mesmo. Nós estamos falando de espiritualidade e não de religiosidade. E quando nós chegarmos nesse ponto, e já estamos chegando, que essas gerações novas já nasceram nessa linha, aí nós vamos ver que o ser laico ou não ser laico não terá importância nenhuma, que tudo será dentro de uma racionalidade natural, muito... Como lá no passado da caverna, não havia religião, havia um respeito a uma espiritualidade maior. Nós vamos voltar a isso. Uma outra linguagem. E que a questão dos valores, a ética é ética, Sim. Em qualquer lugar. Porque eu estou aqui, então eu tenho uma ética, porque eu estou aqui, eu tenho outra. Não, a ética é ética. Então, valores, você vai construindo, você vai passando, evidente que os valores vão sendo reorganizados a partir dos tempos, mas ele não deixou de ser ética, é ética. Então, algumas pessoas da minha geração dizem assim, Clóvis, mas eu também sou daquele tempo que se falava GLS. Eu não me acostumo com essa história de LGBTQIA+. Eu digo, a gente precisa pensar sobre isso, porque aquela época dava conta. Por que se mudou? GLS.
Inclusive o G, que era de gay, agora é o L. As lésbicas vêm primeiro, porque as lésbicas são as mais invisibilizadas. Então, na nossa conferência, na terceira conferência nacional, se discutiu que não seria mais G, seria o L na frente, porque as mulheres lésbicas sofrem muito mais que os gays. Então, isso não pode ser desconsiderado. Né? Quando a gente diz LGBTQIA+, a gente está colocando um a mais. Que as identidades são fluídas. Identidade, eu tenho uma, você tem uma, hoje você está, amanhã você não está, é fluido. Agora, a orientação sexual não, ela é uma, o gênero, ele é aquele. Né? Agora, nós não podemos desconsiderar que as identidades, cada momento da vida, elas vão estar se constituindo. E aí eu tenho que trazer para dentro, para junto e dizer, ok, se você se entende assim, você vai ser respeitado assim, ou você vai ser respeitada assim. Eu acho que ficou muito claro que os dois concordam com as mudanças ou com as modificações natural da linguagem, mas não pode ser nada imposto, nada incisivo. Né? O problema é só com a política, não com a linguagem. Então, para a gente encerrar aqui, o seu ponto de vista, se o senhor é a favor ou contra a inclusão da linguagem neutra e por que, de forma bem sucinta? Não, eu sou favorável à linguagem neutra, porque é o respeito às identidades e às construções que os sujeitos vão elaborando durante a vida, né? A sua vida, a minha vida, a nossa vida. O grande problema é quando isso é uma imposição, é uma regra colocada como sendo verdade absoluta. A gente não pode fazer isso, nem do nosso lado e nem do lado de quem não concorda com isso. Mas acontece. Senão, acontece. Vira uma guerra, um cabo de guerra, e aí quem puxa mais ou quem tem maior poder define se vai ser ou não. E nós entendemos que nós precisamos dialogar. A melhor coisa é dialogar, é conversar sobre as questões, porque como eu pensava há 30 anos atrás, não é mais como eu penso hoje. As coisas mudaram, o mundo mudou, as relações mudaram e a linguagem também mudou. Então não dá para a gente querer que, da forma que eu falava há 30 anos, eu falo hoje. Então isso é simplesmente entender que o conhecimento ele é aspiral, ele não é uma coisa horizontal, ele é aspiral, ele desce, sobe, vai e volta, e aí o conhecimento precisa ser um conhecimento que tenha espaço para o divergente, para o diferente, sem com isso querer ter um pensamento único. É porque assim, ao mesmo tempo que a gente pede o respeito, a gente também não pode desrespeitar o outro, né? E o senhor mesmo concordou que tem alguns representantes aí do movimento LGBTQIA+, que de certa forma, né, professora Onofre, tentam impor que as pessoas pensem dessa forma também. Sua opinião, se é contra ou a favor, por quê? E também faz um contraponto em relação a essa imposição. Eu não gosto de militância de nenhuma espécie. Militância de linguagem, não concordo. Concordo que a língua muda, a língua é dinâmica, ela muda, e qualquer mudança de linguagem que vier por um processo de construção cultural é inevitável e é extremamente desejável. Não aceita a mão do Estado, dizendo a política dizendo, seja o Ministério da Educação, seja a Secretaria da Educação, seja o professor A, B, C ou D, ou partido político, ou quem quer que seja. Não aceito essa imposição. Agora, mas eu respeito que as mudanças são necessárias, estão dentro da evolução humana. Lembremos que há 20 anos atrás, em 1940, professor, a idade média do cidadão brasileiro era 40 anos. Hoje está chegando aos 80. E bem. O senhor está com quantos? Eu estou com 79. E está bem, parece que está com 79. Saudável. Absolutamente saudável. E vou viver um tempão, então vocês vão ter que me aguentar comigo. Ainda você vai ver as suas teses ainda sendo debatidas. Então, ele falou que não mais vai, não é, professor? Então eu quero dizer que... como eu falava e como eu falo, mudou profundamente. Por exemplo, professor, só para a gente terminar... você e vós mercê, ou vossa mercê... Mas, na minha juventude, aquela menina é um broto. Se eu falar isso para o moço, eu estou ferrado, né? Como que é? Não fala, idiota, como que é que né? fala hoje? E a menina dizia, pô, você é um pão.
Olha que coisa mais ridícula hoje, né? E era a linguagem usual. Mudou. Hoje é o quê? Eu não sei nem como é que eu estou fora do mercado. Eu não sei como é que é hoje uma moça. Como é que você diria para uma moça? Você que é mais jovem de nós todos aqui, como é que você diria para uma moça? Eu que sou mais jovem? É que você diria para uma moça? Sei lá, gata, em vez de bonita. broto, gata, broto, gata. Olha que diferença, né? Pão é um gato. Simplificou. Então, eu acho que as construções sociais e culturais são desejáveis, indispensáveis e são humanas. Gente, muito obrigado por essa conversa muito gostosa, esclarecedora. Obrigado mesmo, viu, pelo conhecimento que vocês compartilharam com a gente aqui. E a você, muito obrigado pela tua audiência. Escreva pra gente, dê sua opinião também sobre a linguagem neutra, como os dois colocaram aqui. É muito importante que esse assunto seja debatido de uma forma inteligente, cordial, como a gente fez aqui nessa conversa no Repórter MT. Então escreva para nós e muito obrigado mais uma vez por ter nos acompanhado. Até o próximo.